começar a gravar, né, Dele? Já botei, a minha já. Bota você também, você. Então, pessoal, vamos agora começar o nosso estudo. Inicialmente, já está gravando. Aqueles que não desejarem a imagem, sempre recomendamos, né? Mantenham a imagem mutada, enfim. E vamos fazer agora a leitura da página com a Denise, em seguida o Guilherme para fazer a prece inicial. Em meio de lobos. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Jesus. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 3. Naturalmente, Jesus, em pronunciando semelhante recomendação, reportava-se a cordeiros fortes que conseguissem respirar em plano superior aos lobos vorazes. Seria razoável enviar ovelhas frágeis a bestas violentas? Seria o mesmo que ajudar a carnificina. O mestre, indubitavelmente, desejava as qualidades de ternura e magnanimidade dos continuadores, mas não lhes endossaria as vacilações e fraquezas. Aliás, para serviço de tal envergadura, desdobrado em verdadeiras batalhas espirituais, ele necessitava de cooperadores fiéis, bondosos, prudentes, mais valorosos. Gui, passa a página para mim, amor. Guilherme? Já foi, querida. Não foi, não, amor. Ué, não está indo aí? Não. Não. Caramba, então... Tem aqui. Não mudou, não. Deixa eu ver aqui se está... Eu tinha posto... Vou botar a tela 1, que aí a gente não tem erro. Vamos lá. Agora foi? Enviava os discípulos? Enviava, sim, querido. Isso. Enviava os discípulos ao centro de conflito áspero, mas não no gesto de quem remete carneiros ao matadouro, e sim à gleba de serviço, onde pudessem semear novos e sublimados dons espirituais entre os lobos famintos, através da exemplificação no bem incessante. Entretanto, há companheiros ainda hoje que se acreditam colaboradores do Cristo apenas porque levantam aos céus as mãos postas em atitude suplicante. Esquecem-se de que Jesus afirmou, peremptório, ide, eis que vos mando. Em tal determinação, vemos claramente que existem trabalhos a efetuar, ações beneméritas a instituir. O mundo é o campo onde o trabalhador encontrará a sua cota de colaboração. É preciso realmente ir aos lobos. Seria perigoso esperá-los. Muitos lidadores, porém, reclamam contra a cruz e o martírio, olvidando que o Senhor e seus corajosos sucessores neles encontraram a ressurreição e a eternidade através da resistência construtiva contra o mal. Se os madeiros e os leões retornassem, deveriam encontrar o trabalhador no esforço que lhe compete e nunca em atitude de inércia à distância do ministério que lhe foi confiado. Se o apelo do Cristo receoso ainda agora é imprescindível, que lhe foi confiado, o apelo do Cristo ressoa ainda agora. É imprescindível caminhar na direção dos lobos, não na condição de fera contra fera, mas na posição de cordeiros embaixadores, não por emissários da morte, mas por doadores da vida eterna. Vamos então fazer a nossa prece, dando início ao nosso trabalho da noite de hoje, agradecendo primeiramente a Jesus, a Deus, aos benfeitores amigos, a oportunidade abençoada que temos de estarmos novamente reunidos através dos recursos da tecnologia, a fim de nos reencontrarmos. Mas particularmente na noite de hoje, para ouvirmos um pouco mais das lições do nosso mentor, André Luiz, quando nos relata a sua experiência relativa ao nosso lar.
Abençoe e ampara o nosso querido Fernando, possa ele ser o intérprete das lições da noite de hoje, que possamos aprender contigo, Senhor, e transformar esses ensinos em realidades vivas em nossos corações. Ampara, Senhor, a toda a humanidade, que possamos avançar na transição planetária, a fim de termos em breve um mundo de regeneração. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Qual foi a página, qual foi o livro, né? Vinha de Luz, desculpa, Vinha de Luz, capítulo 144, Em Meio de Lobos. Obrigada. Pois não, vamos pedir a todos, então, que fechem os seus sons, e o Fernando está com a palavra. Bom, boa noite a todos. Boa noite. É muito bom estar aqui de volta, né, para a gente continuar conversando, né, sobre o livro Nosso Lar. Eu vou fazer um pouquinho diferente, como sempre, né, do que eu tenho assistido. A gente vai conversar um pouco. Eu não vou ficar falando uma hora. Vocês podem ter certeza que eu vou perguntar. E eu vou perguntar primeiro para os rostos que me são familiares. E depois, quando eu estiver mais desinibido, para os rostos que também não me são familiares. Tá? Nem adianta, Ana, desligar a tela, que eu já sei ali onde é que você está. Essa tática não adianta nem no sábado e domingo, quanto mais hoje, sexta-feira. Tá bom, gente? Então, é nesse clima de alegria mesmo. A escolha da página ela foi proposital, tá? A Olivia estava perguntando qual era. Hoje a gente vai conversar, vai analisar as palavras do governador de Nosso Lar, quando ele vai ele vai realizar, vai presidir o culto, como se fosse o nosso culto evangélico no lar, né? Esse culto vai se dar lá no Ministério da Regeneração. Então, vocês vão poder perceber, pela fala, pelas explicações do governador, que as ideias, as reflexões que ele traz se aproximam muito dessa página que a gente acabou de ouvir, tá? Então, já eu dei esse spoiler, né, para a gente ficar atento, né? A gente vai retomar, né, essa página inicial, tá? Mas agora eu vou compartilhar aqui para a gente. Eu não coloquei, eu gostaria de ter colocado todo o capítulo, porque a cada parágrafo tem um comentário interessante para a gente fazer. Mas, como por questões de limitação de tempo, né, eu tentei colocar o essencial e ficou um pouquinho grande. Mas vamos ver o que a gente consegue. Acho que a gente vai conseguir dar conta do recado, tá bom? Então, eu vou... Tá todo mundo vendo a primeira tela? Acho que sim. Senão... Estamos sim. Sim, estamos sim. Então, tá bom. Então, o capítulo 42, né, que é o capítulo que nos cabe na noite de hoje, se intitula A Palavra do Governador, como a gente começou a conversar, tá bom? E eu vou ler esse primeiro slide para a gente fazer até uma relação com o capítulo anterior, tá bom? Então, aqui André começa, né, a descrever. Para o domingo imediato, a visita do Clarim prometeu o governador a realização do culto evangélico no Ministério da Regeneração. Que visita do Clarim é essa, hein? Olívia. Pelo que eu li, pelo que eu entendi, essa visita seria para acalmar, né, para diminuir as vibrações destrutivas de terror que estava acontecendo. Foi isso que eu entendi. Mas por que essas vibrações de terror estavam acontecendo naquele momento? Bom,
Clarim que suou, não foi? Talvez por falta de... O clarim soou. O que é clarim, gente? Clarim é um enunciado, né? Vamos dizer, Não. um Clarim é um chamado, seria instrumento. isso? Clarim é um instrumento musical, fui procurar Ah, sim, hoje. eu me lembrei de clarinete. Isso, é primo do clarinete, é um instrumento de sopro, né? E ele foi acionado, e tem tudo a ver com que a Olívia começou a conversar com a gente. Houve um motivo pelo qual, né, os trabalhadores, todos os moradores de nosso lar, ouviram esse clarim. É só relembrando, para dar uma dica, que estamos no mês de setembro de 1939. O que estava acontecendo nesse momento? No mundo. Clima de guerra, né? Segunda Guerra. O início da Segunda Guerra Mundial. Início da Segunda Guerra Mundial. Exatamente. E então isso foi tratado, né, no capítulo 41, né? O capítulo se intitula Convocados à Luta, que foi justamente falando, né, que esse clarim representava, né, essa chamada, essa convocação de todos para o nosso lar, mesmo o nosso lar sendo uma colônia sediada, né, no Brasil, né, geograficamente, né, houve toda uma preparação, uma organização da espiritualidade para atender, né, aos que estavam desencarnando, ou os que iriam desencarnar por conta da guerra. E um comentário curioso, quando eu estava estudando essa semana aqui, foi até a Ana Spranger que divulgou, né, que esse mesmo clarim foi ouvido, né, em setembro de 2019, e isso é Divaldo que conta para a gente. Para justamente, por ocasião, né, quando a espiritualidade estava já se preparando para receber, né, os espíritos que iriam desencarnar em decorrência da pandemia. E eu acho que esse ponto, né, que Divaldo coloca para a gente, ele sinaliza algumas questões. Que a espiritualidade superior, ela se caracteriza pela organização, né? Ela está se organizando para, vamos dizer assim, para que a gente passe por essa transição da melhor maneira possível, né? Então, o consolo, o apoio, o amparo existe. A misericórdia divina se faz presente justamente, né? E a gente consegue ver isso pela organização do mundo espiritual, né? Vamos dizer, em se preparar, né, para esse momento, que é um momento, que é a outra observação, né? Que é um momento grave, né? Grave no sentido de um momento importante, é um momento que nos faz, que nos obriga, né, a reflexões muito sérias sobre o nosso propósito aqui na vida, sobre as nossas relações, né, com nós mesmos, com o próximo e, acima de tudo, com Deus, né? Então, é muito interessante que essa semana, né, enquanto eu estava estudando, eu tenha recebido esse relato de Divaldo, né, em que esse clarim também soou, né, na espiritualidade, né, lá no segundo semestre de 2019. Tá? Mas vamos focar aqui no nosso estudo aqui. Então, a partir daí, André começa a conversar com Narcisa. Tá? A partir daí, a gente vai ver um diálogo entre eles. Tá? Precisamos organizar, né, dizia Narcisa, determinados elementos para o serviço hospitalar urgente, embora o conflito se tenha manifestado tão longe, bem como exercícios adequados contra o medo. Olha que interessante, né? Aqui a gente vê que não basta, né, a preparação, vamos dizer assim, das estruturas, né, das técnicas de enfermagem espiritual, mas existe uma preocupação acentuada, né, para o domínio sobre o medo. E é muito interessante a explicação que vem a partir daí, né, que Narcisa vai dar para o André, tá bom?
Pessoal, quem quiser falar pode se manifestar, tá bom? Vamos ficar à vontade. Então, a André pergunta, né? Fica admirado, né? Contra o medo? Como não? Objetou a enfermeira atenciosa. Talvez estranhe, como acontece a muita gente, a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Classificamos o medo como um dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, ou seja, no interior da alma, né? Atacando as forças mais profundas. Ana Luz, eu ia pedir para você que conversasse um pouquinho com a gente sobre o medo, até sobre o ponto de vista psicológico, né? É muito interessante que Joana trata isso, né, na obra dela, né? Do quão prejudicial, né, é o medo, né? Você podia falar mais um pouquinho para a gente? Ana está aí? É que eu não estou vendo todo mundo. Ela até está, Fer. Pode ser que ela esteja vendo alguma Ocupada, coisa. né? Tá. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre isso? Eu me lembrei, Fer, do seguinte, dos comentários que o Divaldo faz e também apresenta nesse último livro, ele fala que muitas vezes a mídia exagera um pouco o problema da pandemia. Eu acho que ele se refere a isso, sabe? Acho que a mídia que precisaria ter uma função de, digamos assim, de dar à população uma preparação. Não se trata de esconder os fatos. Precisa realmente as coisas serem apontadas e, de certo modo, chamar a atenção das pessoas para a importância dos cuidados. Mas, às vezes, se coloca de uma maneira que estimula muito o pavor, né? As aflições. É interessante, Guilherme, que você A Dani também ia falar a mesma coisa sobre isso. Ah, é? Eu não estou vendo o bate-papo, tá? Então me ajuda, tá, Guilherme? Que eu não Tá. consigo ver aqui. É interessante que num determinado livro da Joana, a gente usa sempre esse exemplo, né? Quando a gente fala sobre o medo lá na juventude, né? E a gente costuma brincar que esse exemplo está cada vez mais difícil de dar, né? Porque por causa do tempo, né? E das novas tecnologias, né? Que o medo, ele paralisa a gente, né? E é como se fosse aquele disco arranhado naquela faixa e a gente não sai daquela faixa, né? Então a gente fica naquela monoideia, a gente fica remoendo aquele receio, né? Aquela expectativa que é muito maior do que ela é realmente, né? E ele paralisa as nossas ações, as nossas reações, né? Então, não seria de se admirar, né, que a espiritualidade superior desse um tratamento especial, vamos dizer assim, desse uma atenção especial, né, a essa questão, né, já que o medo efetivamente paralisa a nossa ação, né? Ele bloqueia a nossa vontade, né, que é a potência da nossa alma, né? Ô, Então, Fernando, oi, Ana. você pediu para falar, né? Porque eu espirrei e aí fiquei um pouco congestionada e Oi. fui limpar o nariz. Desculpa. Mas aí você me pediu para falar sobre o medo, né? Uhum. E aí eu ouvi o Guilherme falando sobre a televisão, né? Tá explorando a questão, né? Do que a gente está passando. E aí você falou sobre a questão do medo, que o medo vai paralisando, né? E é verdade, é como se a gente fosse, assim, simbolicamente, a gente fosse diminuindo e o medo ele fosse, assim, ficando gigante, não é? A tal ponto que a gente acaba, eu diria assim, perdendo a noção do que a gente pode realmente fazer, porque tem coisas que a gente vai poder fazer, tem outras que não está no nosso alcance. Mas É tudo verdade. aquilo que a gente pode fazer,
a gente deve fazer. Mas se o medo ele vai tomando essa proporção, ele vai realmente, eu diria assim, a gente vai se afogando, sabe? Nessa questão, nesse mar de medos, e a gente não consegue tomar providências que são essenciais, entende? E a gente também ponderar até que ponto faz sentido, até que ponto não faz, não é? Porque uma coisa é verdade, a gente tem que se cuidar, tem que ter o cuidado, mas a gente também tem que ter a noção de que cuidado é esse, como deve ser, né? Para que a gente também não fique sem viver em função, né, dessa questão do medo. Então, realmente, a gente tem que ter cuidado. E você vê que a espiritualidade coloca isso muito bem, porque o medo acaba a gente tendo, eu diria assim, reações em vez da gente agir de maneira, entendeu? Onde a gente vai amadurecer, ver o que pode ser feito, o que não pode, senão a gente fica agindo por impulso. E isso abre uma brecha exatamente para as interferências espirituais, que eu acho que é aquilo que, da mensagem do Divaldo, que ele traz. É um momento onde a gente vai ter que ter vigilância, cuidado, mas é vigilância não para o outro, mas a vigilância de nós mesmos, sabe? Daquilo que a gente está sentindo, a dificuldade que a gente tem. E muitas vezes a gente pode se deixar levar, mas a gente trabalha de modo que a gente retome as rédeas, entende? Eu diria assim, do nosso agir, da nossa compreensão. Apesar de muitas vezes a gente ainda se deixar levar pelo mar, né? Eu diria assim, e se contaminar nesse mar dessa comunicação de uma pessoa e outra, né? Mas é um exercício, exatamente um exercício. E é interessante, né, Ana, que a Narcisa termina, né, o diálogo com o André, né, com essa frase aqui que eu coloquei em laranja, né? A calma é garantia do êxito, né? Justamente, né, naquele momento, né, em que eles iam se preparar, né, para atenderem, né, aqueles espíritos recém-desencarnados, né, durante aquele conflito, né? Seguindo o capítulo, aí André passa a descrever a preparação, né, do Ministério da Regeneração para a recepção do governador, né? E aí ele coloca aqui nesse último parágrafo desse slide. Na véspera do grande acontecimento, tive a honra de integrar o quadro de cooperadores numerosos no trabalho de limpeza e ornamentação natural do grande salão consagrado ao chefe maior da colônia. Ou seja, o ministério todo empenhado, né, em preparar o local, né, para o culto evangélico que vai ser presidido pelo governador. Tive a impressão de que toda a vida social do nosso ministério convergiu para o grande salão natural, desde o raiar de domingo, quando verdadeiras caravanas de todos os departamentos regeneradores chegavam ao local. Havia permissão geral de ingresso ao enorme recinto verde para todos os servidores da regeneração, porque, conforme o programa estabelecido, o culto evangélico era dedicado especialmente a eles, comparecendo os demais ministérios por numerosas delegações. Então, é interessante aqui que a gente vê que o governador vai com um propósito muito definido, né? Para essas funções, e ele vai colocar isso na fala dele, né? Para essas funções que são mais afetas às questões do mundo material, é natural que os trabalhadores dessa linha de frente, vamos dizer assim, para se apropriar de um termo que está sendo bastante usado, né, no nosso cotidiano, é natural que esses trabalhadores da linha de frente sejam preparados adequadamente, né? Mas, além disso, né, havia as delegações dos outros ministérios, né, para participar dessa confraternização que tinha esse propósito educativo, né? Pela primeira vez, tive à frente dos olhos alguns cooperadores dos ministérios da elevação e união divina,
que me pareceram vestidos em brilhantes claridades. A festividade excedia a tudo que eu pudesse sonhar em beleza e deslumbramento. Instrumentos musicais de sublime poder vibratório embalavam de melodias a paisagem odorante. É interessante essa descrição de André, né? Que existia, né, essa beleza, né? Tanto no visual quanto no olfato, né? Então, era um momento, né, de grande alegria e de preparação para receber o governador. Aí eu me lembro eu extraí alguns trechos, né, para não ficar muito longo, mas aí eu lembro, né, claro, dadas as devidas proporções, me lembro muito da Denise, quando existia alguma ocasião festiva, né, no André Luiz, seja a palestra de Divaldo, seja a comemoração do aniversário, né, do Grupo Espírita André Luiz, né, em que existe toda essa preparação, a gente coloca, né, de flores ali a mesa central, o coral se apresenta, às vezes corais amigos se apresentam, né? E também André descreve, né, a apresentação de outros corais, a ornamentação, né, da sala. É um momento, é um banquete espiritual, né? E a gente vai se preparar, né, para receber, né, esses ensinamentos, né? Muito, muito interessante. Então, André coloca aqui no último parágrafo: às 10 horas, chegou o governador, acompanhado pelos 12 ministros da regeneração, né? Já que os anfitriões era a regeneração, né? Eram todos os que pertenciam ao Ministério da Regeneração. Fernando, Fala, Ana. você estava falando da música, né? A música ela não entra aí só no sentido de, eu diria assim, de trazer as pessoas, né? Como você estava falando, o ambiente preparado. A música ela vem justamente, a arte ela vem para sensibilizar mais, né? Uhum. Você vê o poder que tem a arte, como ela é importante, né? E o André coloca isso. Coros infantis, coros de adulto, né? Então, para justamente que todos aqueles, né, se sensibilizem para a gravidade do momento, né? E para a importância de se prepararem convenientemente para poderem ajudar, para serem, né, as cartas vivas do Evangelho, né? Vamos dizer assim. É interessante, Ana, e eu acho que isso ficou muito claro para todos nós, principalmente nesses tempos de pandemia, de que a arte salva, né? Mais do que nunca, a gente viu a importância da arte, né, para amenizar, né, o dia a dia, para fazer com que a gente eleve o pensamento, né, e que a gente, vamos dizer assim, recupere a nossa fé, fortaleça a nossa esperança em dias melhores, né? E a gente viu isso muito, aí Denise pode falar com propriedade, né? Na Comerge, a gente viu isso muito no ENEF, né? Em que a arte ela não tem mais esse aspecto, né? Como você colocou, né, Ana, de somente preparar o ambiente, né? Vamos dizer assim, é a música que antecede a prece inicial. Ela é muito Não é mais só do que isso, né? estético, né, Fer? É Não é só também estético. terapêutico, é isso? Exatamente. Uhum. Né? Ela traz a mensagem, né? E ela, como a Ana colocou isso para a gente, né, em outras ocasiões, quando a gente estava na escolinha, né, ela acessa outros canais nossos. Né? Não é o canal do intelecto que está ali sendo acionado. Né? É o canal do sentimento, né? É o canal da sensibilidade que vai fazer com que a nossa preparação, né, para a tarefa seja mais eficiente. Né? E a arte, ela tá em tudo, Fê. Ela está num bom texto, ela está numa boa palavra, numa boa conversa, ela está na música, ela está na preparação de uma comida, ela está na arrumação de uma casa. A estética, né, essa harmonia, eu diria, ela faz parte da nossa vida, porque ela está na natureza. A gente vai encontrar isso na natureza, né? Essa harmonia. E tudo isso é arte.
Tudo isso é É arte. porque a gente acha que arte são, né, pequenas coisinhas, né? Mas não, a arte ela está na nossa vida em tudo que a gente faz. É verdade, com certeza. André Luiz diz que a arte é o belo criando bom, não é isso? Né? Porque a arte ela tem esse poder de, quando as pessoas começam, quando você falou da preparação que a gente faz para o Divaldo ou para outras atividades, é porque no que você põe uma boa música, as pessoas começam a vibrar numa mesma vibração, e isso facilita, né, até o trabalho da própria espiritualidade, porque a gente começa a se desligar um pouco do mundo e começa a vibrar, né, na mesma sintonia, e vai indo, você vê que realmente cria-se um ambiente propício ao trabalho, né? Isso é muito importante. Nesses momentos de agora, a gente viveu muito isso, né? Quantas lives de boa qualidade, com boas músicas, que tiveram, que você percebia que a gente saía um pouco desse torvelinho, né? Uhum. Isso é muito importante. E quantas vidas não foram salvas, né, Denise? Porque as pessoas ficaram muito ansiosas, né? Com certeza. As pessoas ficaram em pânico, né? E como a gente consegue perceber esse poder curativo, né? Como falou a Úrsula e uma outra companheira, que eu não me lembro agora o nome, peço desculpas, mas a questão do medo, né? Levar as pessoas à depressão, à síndrome do pânico. Então, verdade. quando você começa a desviar um pouco, não é que a gente vá, como vocês já falaram, não é que a gente vá se tornar alheio a tudo que está acontecendo, não, mas não ficar vibrando naquela sintonia o tempo todo, né? Isso é importante para que a gente possa essa luta. Com certeza. O Gui, tem gente que está escrevendo aí no chat e colocou uma coisa que eu achei bem importante, falando sobre o lar. É a última. Pode comentar, amor, pode comentar. Foi a Daniele por favor, Castilho. Ana, Isso. Fala, Dani, fale aí. Eu fico só preocupado, amor, da gente estender muito então e tá o bom. Fernando não... Não, Ela Ele tá disse com que era para a gente crianças. falar, eu estou falando. Ela está com crianças, Ana, em casa, por isso que ela botou no chat. Ela disse que hoje estamos voltando a atenção à nossa casa e família. Arrumar a casa, fazer um bom almoço, agradecer pela comida, pela saúde. Como você falou, né, Ana? A questão interessante. né? Esse comentário da Dani vai ser muito útil agora para esse slide, mas antes a Olivia está com a mão levantada. Pode falar, Olivia. Não, eu queria lembrar, né, como o medo ele se prolonga, porque já no capítulo 24, né, no impressionante apelo, já vinha essa informação, né, foi na guerra, né, da China, né, se não me engano, a guerra da China em 1939, em agosto, e continuou as informações em setembro, no capítulo que meu Deus do céu, da aula passada, meu Deus, que isso? Esqueci o nome. Alexandre. O Alexandre. Tá. Gosto demais do Alexandre também, nossa. Então, isso já vinha sendo trabalhado na colônia. E você veja bem como o medo ele é tão terrificante, ele toma conta da gente, se a gente deixar, o medo nos paralisa mesmo, como já foi dito, né? A Ana falou isso, paralisa a gente. E continua, né? Se a gente não fizer um trabalho interior, você pode ter até informações, pode ter as pessoas nos ajudarem, né? Não, nada disso, você está se preocupando à toa, mas o medo é uma coisa assim que nos pega firme mesmo, né? Temos que ter muito cuidado, muita vigilância com isso, né? Eu queria lembrar essa parte, né? Porque tudo isso começa em agosto de 1939, né? E se propagou. Né? Não é à toa, né, Olivia, que Narcisa termina, né, essa questão com aquela frase que a calma é a garantia do êxito, né? É bem por aí. Vamos continuar aqui. E aí, aqui que é interessante, né? O André descrevendo o governador, que é a primeira vez que ele o vê, né, assim, mais de perto, né?
Nunca esquecerei o vulto nobre e imponente daquele ancião de cabelos de neve, que parecia estampar na fisionomia, ao mesmo tempo, a sabedoria do velho e a energia do moço, a ternura do santo e a serenidade do administrador consciencioso e justo. Eu queria parar aqui. Quando eu li essa frase, a passagem que me veio imediatamente foi de Marta e Maria. Porque é interessante, porque justamente, na verdade, Marta e Maria vem relembrar para a gente que a gente tem que ter essa porção Marta, que lida com as questões do mundo, como a Dani colocou, está lidando com as questões da família do lar dela. Ela está fazendo a comida dela, ela está organizando a casa dela. Então, essa é a nossa porção Marta. Mas é necessário também que a gente combine com a nossa porção Maria, que é essa ternura do santo, que é essa manutenção, né, do contato, da conexão, né, com a espiritualidade superior. Então, as duas frações, as duas porções, elas devem existir em nós a todo momento. Eu passei por essa passagem várias vezes na minha vida, né? Desde o tempo quando ainda era jovem da juventude, mas jovem mesmo, né? E é interessante, né, que se a gente, em que em alguns momentos a gente é levado a pensar que a Maria está certa e a Marta está errada, quando na verdade, se Maria se sentou aos pés de Jesus para escutá-lo, a gente não pode se esquecer que quem abriu a porta para Jesus entrar na casa deles, né, foi Marta, né? Então é necessário, né, que a gente, o Haroldo, quando comenta essa frase, essa passagem, ele faz menção ao que o Dom Helder Câmara tinha falado para uma fiel, né, falando justamente, né, dessa questão, né? Puxa, mas Marta está ali se esforçando, né? E Maria ficou ali sentada aos pés de Jesus, né? Aí o Dom Helder, nas palavras do Haroldo, coloca, né, que seria muito bom que a gente tivesse as mãos de Marta, né, e o coração de Maria, né? Simbolizando, né, justamente que a gente tem que conjugar essas duas porções dentro da gente, né? E quando veio essa descrição de André Luiz, né, sobre o governador, me veio imediatamente nessa passagem, né, as irmãs de Lázaro, né, que eram tão próximas ao coração de Jesus, né, e que nos deu essa lição tão interessante que está retratada com uma poesia inigualável lá no Primícias do Reino, né, por Amélia Rodrigues. É linda essa passagem, vale muito a pena a reflexão e a leitura. É o equilíbrio, né, o Fernando? Uhum. Que é realmente o ponto importante. Exatamente. Alto, magro, envergando uma túnica muito alva, olhos penetrantes e maravilhosamente lúcidos, apoiava-se num bordão. O bordão foi procurar uma espécie de cajado, tá? Embora caminhasse com aprumo juvenil. Opa. O velhinho enérgico e amorável passeou o olhar pela assembleia compacta, constituída de milhares de assistentes. Em seguida, abriu um livro luminoso que o companheiro me informou ser o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Folheou atento e depois leu em voz pausada. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Palavras do mestre Mateus, capítulo 24, versículo 6. Né? Versículo mais adequado, né, ao momento, né, não há. Né? Se nós, né, na nossa ingenuidade, a gente acha que a gente está escolhendo ao acaso, né? Com o governador, com certeza não era. Né? Então, aquele culto ele tinha, né, um objetivo, né?
E essa passagem de Jesus, né, traz essa clareza para nós, né? E o governador vai falar um pouquinho, né, sobre essa passagem e sobre o propósito, né, daquela reunião. Dirigiu-se o governador de maneira particular aos servidores da regeneração. Eu tirei aqui, só, tá, gente, mais uma vez, né? Então ele fez a prece, né? Saudou a todos os presentes, e aí André diz que conseguiu traduzir ou registrar mais ou menos, né, o que a gente vai ver nos próximos slides, tá bom? Sobre a fala do governador no culto evangélico, lá no Ministério da Regeneração. Dirige o governador de maneira particular servidores da regeneração, exclamando mais ou menos nestes termos: é para vós, irmãos meus, cujos labores se aproximam das atividades terrestres com mais propriedade, que dirijo o meu apelo pessoal, muito esperando da vossa nobre dedicação. Elevemos ao máximo nosso padrão de coragem e de espírito de serviço. Quando as forças da sombra agravam as dificuldades das esferas inferiores, é imprescindível acender novas luzes que dissipem na Terra as trevas densas. Então, alguns comentários aqui e fica livre para o pessoal também, né? Fiquei também muito feliz da Denise ter colocado como fundo de tela, né, o tema, né, da nossa Comerge, né, desse ano, de 2021, em que também me lembrei por essa frase final, né? Acender novas luzes que dissipem na Terra as trevas densas, né? A luz do mundo, né, cada coração uma candeia, né? Esse foi o tema da Comerge, né, desse ano, e que vem muito ao encontro da fala do governador, né, que é um momento, né, em que somos convidados, intimados, né, a essa vigilância que faz com que essa candeia interior, né, primeiro que a gente retire a luz, né, de debaixo do alqueire, né, para ela ficar visível e poder atuar, né, a maior distância possível, né? E segundo, para justamente a gente se utilizar desse pavio, né, desse azeite, né, que é necessário, né, é o azeite da fé, é o azeite da esperança, né, para que a gente possa ser esses elementos, que a gente possa ser como na passagem que o Guilherme leu, que a Denise leu, né, que a gente possa ser esse cordeiro no meio de lobos, mas não um cordeiro frágil, né, como Emmanuel coloca, né? Porque o cordeiro frágil não vai estar apto para a luta, e como ele coloca isso aí, essa providência ajudaria na carnificina. Não é para isso que Jesus nos colocou, mas sim é a resistência construtiva ao mal. Esse trecho que Emmanuel coloca para mim é muito significativo, né? E o governador vai falar um pouquinho mais a respeito. Pode falar, Olívia. Lembrando que também foi o mesmo estudo no ENEF, né? E foi assim maravilhoso para nós, né? É isso mesmo, foi o mesmo tema. Mesmo tema. Muito conveniente, Obrigada. né? E muito feliz, né? O tema justamente nesse momento, né, de grande apreensão e sofrimento, né, pelo qual a humanidade passa, né, Olívia? Realmente o tema foi de uma É felicidade. verdade, foi muito bom, inesquecível mesmo. É verdade. Continuando aqui a fala do governador. Consagrei o culto de hoje a todos os servidores deste ministério, né, da regeneração, votando-lhes de modo particular a confiança do meu coração. Não me dirijo, pois, neste momento, aos nossos irmãos cujas mentes já funcionam em zonas mais altas da vida, mas a vós outros, que trazeis nas sandálias da recordação os sinais da poeira do mundo para exaltar, né, a tarefa gigantesca. Nosso lar precisa de 30 mil servidores adestrados no serviço defensivo
30.000 trabalhadores que não meçam necessidade de repouso, nem conveniências pessoais, enquanto perdurar nossa batalha com as forças desencadeadas do crime e da ignorância. E é muito interessante como o governador, né, e a gente já sabe que o governador já está nessa posição, né, há 200 anos, né, ou seja, é um espírito de extrema envergadura espiritual, como ele reproduz essa lei de solidariedade que existe no mundo, né, que é presidida por Deus, né? Ele escolhe justamente os trabalhadores, né, no Ministério da Regeneração, que são os que lidam com os recém-desencarnados, que são os que têm um contato, vamos dizer assim, mais de perto, ainda com as questões ligadas ao mundo material, né? Então, são eles, os da linha de frente, que têm que estar munidos, né, dessas ferramentas, desse óleo, desse azeite da esperança, dessa resistência construtiva ao mal, desse domínio contra o medo, né, para que a atividade tenha êxito, né, de modo geral. E reproduzindo justamente, né, essa solidariedade, que é um princípio universal que a gente encontra, né, em todo lugar, né? Então, é muito interessante a abordagem do governador, né, para se preparar para essa atividade. E ele continua. Estou bem, de horário, está ótimo. Haverá serviço para todos, nas regiões de limite vibratório, entre nós e os planos inferiores, porque não podemos esperar o adversário em nossa morada espiritual. Né? É necessário que o cordeiro vá ao encontro do lobo. É isso que ele está colocando aqui. E é isso que a gente leu na página inicial. Nas organizações coletivas, é forçoso considerar a medicina preventiva como medida primordial na preservação da paz interna. Somos, em nosso lar, mais de 1 milhão de criaturas devotadas aos desígnios superiores e ao melhoramento moral de nós mesmos. Seria caridade permitir a invasão de vários milhões de espíritos desordeiros? Não podemos, portanto, hesitar no que se refere à defesa do bem. Então, o governador, nesse slide, ele pontua muito claramente, né, a justificativa pela qual, né, deve-se, né, não se deve descuidar da defesa, né, e se deve, vamos dizer assim, avançar, né, vamos dizer, sobre o território, vamos dizer assim, né, já que o Clarim lembra toda essa questão militar, né, então avançar sobre o território mesmo, né, e é a medicina preventiva, né, é a prevenção que vai, vamos dizer assim, dotar a colônia de melhores condições de se proteger e de auxiliar aqueles recém-desencarnados que logo, logo começariam a serem admitidos, né, na colônia, né, para o tratamento necessário. Tá? Alguém quer fazer algum comentário? Vamos continuando, então. Alguém no chat, Gui? Tem alguns comentários, assim, né? A Dani fala de fortalecer a fé em família em nossas casas. O Paulo Márcio diz que lembrou da parábola da casa vazia. E a Carmen, quando você mencionou a chegada, né, a impressão que o governador deu, que ela disse que ela fez ela recordar-se de quando ela foi assistir um casamento proferido por Dom Helder Câmara, de uma amiga dela, 50 anos atrás, que ela teve essa sensação. Logo Dom Helder, né, que é foi uma figura tão importante, né, não só, né, para os católicos, né, mas para a espiritualidade em geral, né, para aqueles que buscam a espiritualidade, né, um padre que teve uma atuação destacada, principalmente no período, né, da ditadura no Brasil, né. Então, com certeza, as cerimônias que foram presididas por ele
deviam ter um gosto bem especial mesmo, né? Para alguém que tem essa sensibilidade de fazer a interpretação, né, da passagem de Marta e Maria, como ele colocou, então realmente devia ser uma cerimônia muito, muito bonita mesmo. A parábola da casa vazia, eu não vou ter o menor pudor em dizer que eu não conheço. Se alguém puder me ajudar, a gente está aqui para aprender. Quem falou foi o Paulo Márcio. Eu não sei se você tem tempo de ouvir ainda, Ainda tenho. se ele quiser falar. São dois slides que eu tenho aqui. Então, quem quiser pode falar, por favor. Oi, Fernando, me escuta? Me ouve? Boa Sim, noite. pode falar, Márcio. Estamos ouvindo. Escuto. Essa parábola está em Mateus 12, 43, 45, né? Onde fala o seguinte: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado a encontrar a casa vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Quando você falou naquele momento, pode voltar até o slide anterior, quando você fala lá da casa imunda, né? Não podemos esperar adversário em nossa casa, em nossa morada espiritual. Né? A gente deixar que essa casa vazia de tal forma que qualquer pensamento negativo ou sentimento negativo ou medo, como a gente vem sendo discutido aí, exacerbado entre, né? A gente vai bagunçar tudo, né? Exatamente. A gente vai desorganizar, né, a nossa casa mental, é verdade. E o governador, você até deixou bem claro aí que o governador ele é claro. Nós estamos falando para que os que estão ainda com o pé sujo de poeira da terra. Né? Então, é essa atenção. Você consegue fazer esse link de atenção, de processo. Né? É muito interessante. Bem pontuado. Obrigado, Paulo Márcio. Realmente, é essa atenção, né, à nossa casa mental, né, a vigilância. Né? Essa vigilância que vai nos orientar, né, para que a gente não fique paralisado pelo medo, né, para que a gente se conecte, né, como Maria se conectou, né, à espiritualidade superior, para que a inspiração, para que a força venha, né, para a gente ultrapassar as nossas dificuldades, com certeza. A gente está terminando, e o governador ele vai justamente continuar aqui. É muito interessante o que ele coloca nesse slide aqui, nesse no próximo, que é o nosso último. Sei que muitos de vós recordais neste instante o grande crucificado. Sim, Jesus entregou-se à turba de amotinados e criminosos por amor e redenção de todos nós, mas não entregou o mundo à desordem e ao aniquilamento. É bem diferente. Né? Ele foi a representação dessa resistência construtiva ao mal. Né? Ele não entregou o mundo, Jesus, né? Não entregou o mundo à desordem e ao aniquilamento. Né? Todos devemos estar prontos para o sacrifício individual, mas não podemos entregar nossa morada aos malfeitores. Lógico que a nossa tarefa essencial é de confraternização e paz, de amor e alívio aos que sofrem. Claro que interpretaremos todo mal como desperdício de energia e todo crime como enfermidade da alma. Entretanto, nosso lar é um patrimônio divino que precisamos defender com todas as energias do coração. É interessante aqui nesse ponto, né? Me fez relembrar essa questão aqui de interpretar o mal como desperdício de energia e o crime como enfermidade da alma, quando fazem a pergunta a Emmanuel no livro Consolador sobre a visão do erro, né? E mais ou menos assim, tá, gente? Tem outras questões. Se eu não me engano, é a questão 135, lá do Consolador.
E Emmanuel coloca que o erro é um zero na providência divina, né? Então, não é uma coisa negativa, é uma enfermidade. A enfermidade é um processo, né, pelo qual, né, enfermidade da alma, né, ou desperdício de energia, né, vamos dizer assim, é um método ou é uma abordagem alternativa de aprendizado. A gente, às vezes, tem que passar por aquela experiência para a gente saber que naquele caminho não vai dar certo. Daquele mato não vai sair coelho nenhum. Né? Então, ou seja, nada é desperdiçado. Né? É muito misericordiosa essa visão do governador, mas, mesmo com toda a misericórdia, ele não não descuida da colônia, né? da segurança da colônia, considerando-a um patrimônio divino e que, por isso mesmo, precisa ser defendido. Né? É justamente por isso que eu gostei muito da página inicial, né? É justamente esse movimento, né? Como Emmanuel coloca no final, né? Não na condição de cordeiros como feras, mas sim na condição de cordeiros como emissários, como embaixadores, né, de Cristo, né? E o governador termina aqui: quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Preparemos, pois, legiões de trabalhadores que operem esclarecendo e consolando na terra, no umbral e nas trevas, em missões de amor fraternal. Mas precisamos organizar neste ministério, antes de tudo, uma legião especial de defesa que nos garanta as realizações espirituais em nossas fronteiras vibratórias. Então, eu acho que é muito reconfortante, né, ver como a espiritualidade se organiza e como ela não descuida, né, das providências que são necessárias, né, nesses momentos graves pelos quais, né, a nossa humanidade passa, né, periodicamente, né? E o momento em que a gente está vivendo não é exceção, é justamente mais um deles, né? Mas é uma mensagem de esperança, é uma mensagem é um lembrete para nós que a espiritualidade está sempre arregimentando forças, né, para a nossa proteção, para o nosso consolo, para o nosso amparo. Né? Então, eu queria terminar, né, dessa maneira aqui, o nosso capítulo, agradecendo a oportunidade, né, de estudar, porque a gente fala, né, o som é a onda, né? E ela vai se propagando, né? E a gente fala e tem o ouvido que vai escutar, né? Então, antes de tudo, antes de isso aqui ser falado, né, para o grupo, o ouvido que está mais perto da minha boca é o meu próprio ouvido. Então, essas recomendações, em primeira e última análise, são para mim mesmo. Depois, são para a coletividade. Né? Então, é um alerta para todos nós. Né? Obrigado, pessoal. Vou parar em pé. Nós que agradecemos, Fernando. Acho que foi bastante assertivo nas colocações. Ou seja, a gente deve cuidar da nossa casa mental, né? Evitando o medo, guardando a confiança na fé, mas guardar também a nossa morada, né? Nosso lar, pelo culto e tudo mais. Muito obrigado. Muito oportuno, né, Fernanda, essa mensagem, né? Interessante como ela é bem atual, né? É o alerta, né? É uma mensagem de proteção, mensagem de preparo, de arregimentação de força, no sentido de resistir ao mal, né? Mas resistir com essa serenidade, com esse equilíbrio, né? Que recomendo, inclusive, a página de Emmanuel, muito oportuna também, que você escolheu, né? Bom, nós estamos aí ao término de nosso encontro, estamos aí já passados 2 minutos, né? E talvez alguém queira sair, por isso a gente vai
Vamos fazer a nossa prece de agradecimento para o nosso encerramento do encontro da noite de hoje, que foi muito proveitoso, onde elevamos nosso pensamento de gratidão a Deus, Pai amoroso, que nos proporcionou o dom da vida, na condição em que estamos como espíritos momentaneamente encarnados nessa oportunidade em que fomos convocados a esse momento de aqui estarmos juntos em humanidade, mas, sobretudo, vivendo o período da pandemia, encarnados como estamos, onde as recomendações que se fazem no sentido de preservar a vida física, mas, sobretudo, a vida espiritual, né? Aquela em que, efetivamente, todos nós devemos ter o cuidado de manter o equilíbrio, a serenidade, na certeza de que o Pai amoroso e Jesus, o nosso mestre amigo, não descuida de nossas vidas. Mas todos nós devemos ter atenção das defesas que precisamos erguer com a prece, com o bom pensamento, com as leituras edificantes, não deixando-nos arrastar pelo medo que se assola em muitos corações em razão das notícias, de todas as circunstâncias que nos trazem o temor, o receio. E assim, confiantes nos desígnios divinos, mas sempre buscando observar aquilo que nos cabe preservar, obedecer resignadamente e resistir amorosamente a tudo aquilo que se estabelece para nós como um mecanismo educativo para nossas vidas. E assim, agradecidos pela bênção da hora, da oportunidade que nos reunimos em mais essa lição abençoada que o nosso querido mentor André Luiz nos traz, elevando o nosso pensamento de gratidão ao nosso Pai, ao nosso meio Jesus e a toda essa falange de espíritos que, coordenados pelo Mestre amado, estão cuidando de nós e humanidade, mas que aguardam efetivamente que cada um de nós também busque realizar o trabalho que nos cabe, não só para preservar a vida, mas preservar a harmonia de nossos corações e preservar a harmonia do planeta abençoado em que habitamos. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e por todo sempre. Graças a Deus.